Fulgêncio Batista, o tirano que preparou o caminho para Fidel Castro. Cuba, início do século XX. Um país de riquezas naturais, praias deslumbrantes e uma cultura vibrante, mas também marcado por pobreza, corrupção e desigualdade. É nesse cenário que surge Fulgêncio Batista Zaldívar, um homem que começou como soldado raso e terminou como um dos ditadores mais temidos da América Latina. Ele governou com mão de ferro, vendeu a alma do país ao poder estrangeiro. Sem perceber, abriu caminho para o nascimento da Revolução Cubana. Seja bem-vindo ao Legado América. Hoje, você vai conhecer a história de Batista, o tirano que preparou o caminho para Fidel Castro. Fulgêncio Batista nasceu em 16 de janeiro de 1901, na pequena cidade de Banes, em Cuba. Filho de uma família pobre, mestiça e sem grandes oportunidades, trabalhou desde cedo como alfaiate, vendedor de frutas e lavrador. Aos 20 anos, ingressou no exército cubano, e ali começou sua verdadeira escalada. Batista era inteligente, astuto e, acima de tudo, ambicioso. Em 1933, ele lidera um movimento conhecido como Revolta dos Sargentos, que derruba o governo provisório de Carlos Manuel de Céspedes. A partir daquele momento, o sargento humilde se torna o verdadeiro homem forte de Cuba. Mesmo sem ser presidente, é ele quem decide quem governa. Batista havia aprendido uma lição simples e perigosa. Quem controla o exército, controla o país. Em 1940, Batista surpreende a todos. Ele concorre às eleições presidenciais e vence, agora como líder constitucional. Sob a nova Constituição de 1940, uma das mais modernas da América Latina, Cuba experimenta estabilidade e avanços. O governo promove obras públicas, investe em educação e reduz o desemprego. Porém, por trás dessa aparência democrática, Batista mantém o país sob controle militar e alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Ele aprendeu a jogar o jogo político, sorrir para o povo e negociar com o poder estrangeiro. Quando deixa o cargo em 1944, muitos acreditam que a era Batista havia acabado, mas ele apenas se afastava para voltar mais forte. Após o mandato, Batista se muda para a Flórida, nos Estados Unidos. Vive confortavelmente, longe da turbulência cubana. Mas, em 1952, com as eleições se aproximando e sem chance real de vitória, ele decide agir. Em 10 de março de 1952, Batista lidera um golpe de Estado que depõe o presidente Carlos Prío Socarrás. Ele suspende a Constituição, fecha o Congresso e cancela as eleições. Cuba mergulha novamente em uma ditadura. Dessa vez, Batista não se esconde atrás de aparências democráticas. Agora, o poder era absoluto. E o medo, sua principal arma. Os anos seguintes são de terror e decadência. Batista governa com violência, censura e corrupção. Prisões políticas, torturas e execuções se tornam parte da rotina. A imprensa é controlada, e o silêncio é imposto com armas. Enquanto isso, Havana se transforma em um paraíso para mafiosos e milionários americanos. Cassinos, hotéis e bordéis florescem, alimentados pela máfia dos Estados Unidos, em troca de apoio e silêncio político. Para a elite, eram tempos de luxo e festa. Para o povo, tempos de fome e medo. O país que antes sonhava com democracia, agora respirava corrupção e sangue. E a cada ato de repressão, nascia mais um revolucionário nas sombras. Em 1953, um jovem advogado chamado Fidel Castro lidera uma tentativa frustrada de atacar o quartel Moncada, em Santiago de Cuba. Preso e depois exilado, Castro deixa uma frase profética: "A história me absolverá." Em 1956, ele retorna ao país com um pequeno grupo de revolucionários, incluindo Che Guevara e Raul Castro, a bordo do barco Grama. Eles se escondem nas montanhas da Sierra Maestra, de onde começa uma guerrilha que, pouco a pouco, conquista o apoio popular. Cada ato brutal do exército de Batista fazia o povo se unir mais à causa revolucionária. No fim de 1958, o regime de Batista já estava desmoronando. A Batalha de Santa Clara, liderada por Che Guevara, foi o golpe final. O exército se rendeu.
o povo tomou as ruas, e o ditador fugiu. 1º de janeiro de 1959. Batista foge de Havana com milhões de dólares e documentos secretos. Primeiro, vai para a República Dominicana, depois para Portugal, por fim, para a Espanha, onde viveria até sua morte, em 1973, em Marbella. Morreu longe do país que um dia governou, rejeitado pela história e esquecido por seus aliados. Mas o que ele deixou para trás foi mais do que um governo. Foi um legado de dor e a semente de uma revolução. Fulgêncio Batista representa o que acontece quando o poder é usado sem limites. Seu regime criou o terreno perfeito para Fidel Castro e a Revolução Cubana. Pobreza, desigualdade, autoritarismo e dependência externa. O tirano caiu, mas o preço pago pelo povo foi alto. Batista foi o homem que tentou controlar o destino de Cuba e acabou acelerando a mudança que tentava evitar. O seu nome permanece nas sombras da história. Este foi Fulgêncio Batista, o tirano que preparou o caminho para Castro. Se você gostou deste episódio, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. No próximo vídeo do Legado América, vamos conhecer outro líder que marcou o continente e o preço que o poder cobrou dele. Eu sou Jack e este é o Legado América. Até o próximo episódio.